Glória a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus em 2 Samuel. 2 Samuel. Eu quero já ler o 45. 2 Samuel 17. Eu quero ler o 34, depois o 45. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. O 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Então Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a própria espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que os seus guerreiros estavam mortos, recuaram e fugiram. E naquele dia Davi, de fato, entregou aquele filisteu e vários filisteus, como ele havia profetizado diante do gigante. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, fala conosco, enche-nos com a tua presença, nos conduz, Senhor, nessa manhã, para que verdadeiramente nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que nós possamos entender o rema que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, a passagem bíblica foi Samuel 17 e eu li alternadamente, né? Eu comecei lendo do 34, depois eu pulei e fui para o 45, tá bom? E ali eu li até o 51, tá? Eu li até o 51. A palavra de Deus aqui fala a respeito da vitória de Davi. Enquanto eu estava orando, eu já tinha uma palavra que eu ia pregar outra coisa. Sinceramente, que não estava nem um pouquinho conectado com isso aqui. E eu já tinha deixado a palavra aberta. Enquanto eu estava orando, Deus me mostrou, né, pessoas enfrentando um gigante e que eu deveria ministrar a respeito de Davi nessa vitória contra o gigante. Porque tem pessoas aqui enfrentando o gigante,
mas ela não tem ido para cima do gigante, ela tem recuado e ela tem sido intimidada. Ontem o Senhor falou a respeito de intimidação e hoje novamente, enquanto eu estava orando, Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de intimidação. Presta muita atenção, uma das maneiras de Satanás fazer com que você desista, com que você recue, com que você fique no meio do caminho, é gerar intimidação. E a intimidação, ele começa a falar com você. Não vai dar certo, você não vai conseguir, Deus não é com você. Deus não te prometeu nada. E ele começa a trazer dúvida, incredulidade. Ele começa a intimidar você ao ponto de você pensar que essa voz que você está ouvindo o tempo inteiro é sua, tá? O inimigo, ele trabalha na primeira pessoa o tempo inteiro. E você pensa que essa voz que você vai falando com você mesmo é sua. Mas muitas vezes, na maioria delas, essa voz que tem falado com você o tempo inteiro não é sua. Nós temos 3 tipos de vozes. Nós temos a voz de Deus, que ela deveria ser o nosso GPS, a nossa bússola, a nossa direção, a voz de Deus. Nós temos a nossa própria voz, a voz da nossa vontade, a voz da nossa alma, né, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, a voz da minha alma. E eu tenho a voz do inimigo, tá? A maioria das pessoas, elas ouvem a voz do inimigo e a voz dela. E ela não consegue ter clareza da voz de Deus, porque para ouvir a voz de Deus, você precisa buscá-lo. Essa é a grande questão. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e você vai me encontrar, mas quando você me buscar, de todo o vosso coração. Então, essa busca por ouvir a voz de Deus, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real, né? Então, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, a busca pela presença de Deus faz com que você abra os seus ouvidos espirituais para que você ouça a voz do Senhor. Tem muita gente que se tornou surdo de Deus. A surdez espiritual. Uma surdez onde essa pessoa, ela ouve a voz do inimigo o tempo inteiro, né? Até porque o que ela tem alimentado faz com que ela ouça a voz do inimigo. O que ela tem alimentado muitas vezes? Ela tem alimentado de rede social, que não está agregando nada na vida dela. Ela tem alimentado de um monte de filme, de um monte de notícia ruim. E ela vai se alimentando dessas coisas que vão dando um fortalecimento na voz do inimigo. Porque o inimigo, ele tem usado de várias maneiras, de vários meios para poder trabalhar. Ontem eu estava vendo uma postagem, né, de Flavinha Teodoro, e ela mostrando o que aconteceu lá no Rock in Rio. Então, assim, você viu que vários shows que foram feitos dentro do Brasil, nesses últimos meses, está conectado com ocultismo, com bruxaria, com satanismo. Então, assim, o reino espiritual, queridos, é real. O reino espiritual é real. Os demônios são reais. A luta entre o bem e o mal é real. Só que muitas vezes você está nessa luta aleatoriamente. Você está nessa luta despreparado. Muitas vezes você entra nessa luta aonde você não conhece o inimigo, aonde você não entende do que está acontecendo. E às vezes você vai sendo intimidado, e você entra em um lugar de paralisação. E quantas pessoas estão paralisadas, oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, e ela não tem coragem de ir para cima do inimigo e dizer para ele: fora da minha casa, fora da minha vida, fora em nome de Jesus. E quantas pessoas entram nesse lugar de intimidação? Ontem Deus falou de Sanbalat e Tobias, que estava ali intimidando Neemias, para que Neemias não desse continuidade na reestruturação de Israel, na reestruturação de Jerusalém.
Então, Neemias foi intimidado para ser parado, para ser paralisado. E ele falou, não, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Davi, queridos, ele foi intimidado pelo rei, ele foi intimidado pelo irmão dele, ele foi intimidado pelo gigante. Inclusive, as pessoas que deveriam dar apoio para Davi, gerou intimidação. O irmão de Davi falou bem assim, o Eliabe, o que você está fazendo aqui, moleque presunçoso? A palavra de Deus que diz. Eliabe perguntou assim, o que você está fazendo aqui, moleque presunçoso? Vai lá cuidar da sua meia dúzia de ovelhas, do meu pai, que nem é sua, né? Você é tão ruim, você é tão fuleiragem, menino, que você nem tem ovelha para cuidar. Vai lá, volta para o campo, volta para de trás das malhadas. Eu não sei se você sabe, mas a profissão de pastor naquela época ali era como se fosse a escória da humanidade. Era tipo, o cara não serviu para guerra, o cara não serviu para muita coisa, ele ia pastorear. Então, Davi não estava nem pastoreando as ovelhas dele, ele estava pastoreando as ovelhas do pai, porque nem ovelha ele tinha. Só que aonde ele estava, ele dava o seu melhor. Eu quero dar um parêntese aqui, eu quero perguntar para você, aonde você está, aonde Deus te colocou, qual é o nível de entrega que você tem feito e que você tem dado? Porque onde Davi foi colocado, lá em um lugar que talvez nenhum dos seus irmãos queria, que era de trás das ovelhas, que era onde ninguém vê, que era onde ninguém valoriza, Davi estava dando o seu melhor. Ele cuidava das ovelhas ao ponto dele arriscar a própria vida para poder salvar aquelas ovelhas. Ao ponto de Deus utilizar do pastoreio de Davi, com aquela meia dúzia de ovelhas, como seu irmão Eliabe falou e intimidou Davi. Com aquela meia dúzia de ovelhas, Deus estava treinando Davi para um grande exército. Deus estava treinando Davi para ser o rei mais poderoso da face da terra. Deus estava treinando Davi para que ele fosse um rei com um sucesso inigualável. Inigualável. Aonde você está? Qual é o nível de entrega que você tem dado? Porque, queridos, aonde eu estou, Deus está me treinando para o futuro, mas eu preciso abraçar o meu presente. Aonde eu estou, Deus está me treinando para o futuro. Mas eu preciso aprender a abraçar o meu presente. Eu preciso aprender a valorizar o meu presente. Eu preciso aprender a dar o melhor no presente que Deus já me entregou. Como que você tem cuidado daquilo que Deus já colocou nas suas mãos? O que você tem feito com aquilo que Deus já te deu? Porque Ele está treinando você diante daquilo que Ele já te entregou. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Com alguém que está dizendo, quando eu chegar no futuro, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu chegar no futuro, eu vou ser assim, assim, assim. Quando eu chegar no futuro, aí então eu vou dar o meu melhor. Você não vai para o futuro. Se você não aprender a cuidar do hoje, do aqui, do agora, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Davi foi fiel no pouco. Seu irmão disse assim, seu irmão intimidou ele, volta lá, sua meia, do que você está fazendo aqui na guerra? Moleque presunçoso, eu conheço a maldade que está no seu coração. Intimidação. 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 O rei é usado também para intimidar Davi. Menino, você é um menino. Você é um menino. Você não é guerreiro. Você não é. Você não foi treinado. Esse cara aí foi treinado. Você é um coitadinho. Davi, queridos, ele poderia pegar a identidade que aquele irmão estava dando para ele
Ele poderia pegar a identidade que o rei estava dando para ele, de menininho, de coitadinho, de vítima, que não era capaz. Poderia. Mas Davi não recebeu não. Davi ignorou o irmão e Davi não recebeu o que o rei disse. Tem pessoas aqui, nessa manhã, que as pessoas têm falado coisas de você. As pessoas têm falado ao seu respeito, as pessoas têm denegrido a sua imagem, as pessoas estão falando que você é e que você fez aquilo que você não fez. E você sabe, mas você abraça o que estão falando de você. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: pare de abraçar uma identidade que eu não te dei. Ouça! O Senhor te trouxe aqui para te dizer: pare de abraçar uma identidade que eu não te dei. Eu não te dei uma identidade de coitadinha, de vítima. Eu não te dei uma identidade de incapaz. Você não é incapaz, você não é incapaz. Davi não abraçou a identidade que o seu irmão queria estabelecer sobre ele, a intimidação. Davi não abraçou a intimidação do rei. Não. Davi sabia quem ele era. Ele disse: ó rei, quando eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai, quando chega um leão, rei, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou ousado. Eu pego o leão pela juba, eu encho ele de pancada. Eu não sou isso que vocês estão dizendo, não. Uma das coisas mais poderosas, queridos, que pode acontecer na tua vida é você entender a sua verdadeira identidade em Deus. O que eu sou em Deus. Não é o que eu sou na minha vontade, na minha força, na força do meu braço, não. O que eu sou em Deus. Deus em mim é forte. Eu sou forte em Deus. Eu sou capaz em Deus. Davi entendeu. Davi não foi intimidado. Davi não foi paralisado. Davi não recebeu uma identidade que não era dele. Mas ele se posicionou diante da identidade que Deus já tinha dado para ele. Davi era rei, Davi era líder, Davi era corajoso, Davi era forte, Davi era capaz, Davi era ousado. E ele se posicionou diante da sua ousadia, da sua capacitação, daquilo que Deus colocou no coração dele. E a palavra de Deus diz que o inimigo, olha só, o irmão foi usado para intimidar Davi, o rei foi usado para intimidar Davi, para dar para ele uma identidade, e o inimigo foi usado também. O filisteu olhou para Davi com desprezo. E ele amaldiçoou Davi. E ele falou que ele ia dar a carne de Davi. Ele amaldiçoou Davi em nome dos deuses dele. E ele falou que ele ia dar a carne de Davi para os animais dos campos. Davi respondeu para o inimigo. Davi ignorou o irmão, deu nem ousadia. Tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar ignorar. Você vai, ó. Não vou nem perder meu tempo. Davi estava ali bem claro. Eu não vou nem perder meu tempo com você. O que é que vão dar mesmo para quem matar o gigante? Davi continuou. Tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar ignorar e dar continuidade. Só seguir em frente. O rei Davi respondeu.
Não, não, rei. Eu não sou esse menininho que você está dizendo aí, não. Eu sou forte, eu sou corajoso. Lá, quando os ursos e os leões vêm, eu mato ele com a minha mão. E da mesma maneira eu vou fazer com esse gigante. Da mesma maneira. Davi trouxe à memória aquilo que dava para ele esperança. E para o inimigo, Davi respondeu. E para o inimigo, Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo: eu não vou na força do meu braço, eu não vou na minha sabedoria, eu não vou na minha capacitação, mas eu vou em direção a você, hoje, na força do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, eu vou matar você. Hoje mesmo, finaliza. E a palavra de Deus diz, queridos, que quando o gigante começa a vir, Davi vai para cima dele. Tem pessoas aqui sendo intimidadas e você tem se escondido diante dos gigantes. Tem pessoas aqui sendo intimidadas e você tem corrido para distante dos gigantes, ao invés de correr para cima deles. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus te levantou para ser uma matadora de gigantes. A gente não corre do gigante, a gente corre em direção ao gigante. A gente não é intimidado pelo inimigo, a gente intimida o inimigo. A palavra de Deus, ela diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não podemos adentrar nesse lugar de apatia, de mornidão, de indiferença, de vitimismo. Não, eu não sou vítima, apesar de tudo que aconteceu na minha vida. Eu tenho um testemunho poderoso de lamúria, de problema, de dificuldade, de abuso, de não sei o quê. Ok, mas eu não sou vítima, eu decidi não ser vítima. Em Deus, eu sou forte, corajosa, capaz. E ao invés de correr dos gigantes, eu vou correr para eles. Eles vão precisar ser intimidados. Eles vão ter que falar assim: rapaz, Sumaí acordou de novo. Misericórdia. Ela já está de pé. Ela já vai ligar o bendito celular dela. Meu Deus do céu, essa mulher. E bate de um lado, bate do outro. Não, eu não serei intimidada. Eu estou fazendo uma grande obra. E eu não posso parar. Davi, queridos, ele se posiciona em ousadia, em coragem. Ele se posiciona não na força do seu braço, mas na força do poder de Deus que estava sobre a vida de Davi. E Davi, ele lança uma pedra. Essa pedra, ela fala de armas espirituais. Davi, ele pega 5 pedras. E as pessoas falam assim: mas Davi, ele estava contando que se ele errasse, não, ele não ia errar. Ele tinha passado uma vida treinando. E quem treina no dia da batalha está pronto, está preparado. O treino fala de oração, de jejum, de busca, de comunhão, de leitura com a palavra, de louvor, de gratidão, de adoração. São armas espirituais. Pessoas preparadas dentro da arma espiritual. Quando o gigante se levanta, ela vai, mas ela vai com ousadia. Ela está firmada em uma palavra de vida, em uma palavra de esperança, em uma palavra de coragem que Deus já colocou dentro do coração dela. A capacitação que só Deus pode dar. A ousadia que só Deus pode dar. E Davi, queridos, ele tem 5 pedras na sua mão. Mas o Golias, ele tinha outros irmãos. O Golias tinha outros irmãos. Davi já fez as contas. Se os outros se levantam, eu dou pedrada também.
Davi, ele é um matador de gigantes. Ele é um dos reis que mais vence guerra em todo Israel. Ele é um rei vitorioso nas suas batalhas. E se você olhar biblicamente, Davi não entrava em uma batalha sem consultar o Senhor. Ele perguntava assim: Deus, o Senhor é comigo nessa guerra? O Senhor está me enviando? Eu vou vencer? Como é que vai ser? Essa era a estratégia de Davi. Davi não entrava em guerras que Deus não mandou entrar. Ouça isso nessa manhã. Tem guerras que Deus não te chamou para estar. Tem guerras que Deus não mandou você entrar e você está nela. Tem guerras que Deus não convocou você. São guerras de outras pessoas. Ah, mas Sumaí é a guerra do meu filho. Mas Deus te mandou para lá? Se não te mandou, não vá. Ah, mas é a guerra da minha mãe. Deus te mandou? Se Deus não te mandou, não vá. Pare de entrar em guerras que não são suas. Para de querer vencer gigantes que Deus não enviou para você. Para de entrar em guerras que Deus não mandou você entrar. Davi perguntava: Senhor, essa guerra é minha? O Senhor vai comigo? O Senhor vai me dar vitória? Quando Deus dizia: não, Davi, essa guerra aí não é sua, esse povo vai te entregar, Davi, fugia. Davi, tirava. A gente precisa entender. A gente precisa discernir o reino espiritual, as atmosferas espirituais. A gente precisa ter comunhão com o Senhor para que a gente entenda o que eu estou fazendo, aonde eu estou gastando meu tempo, aonde eu estou me desgastando diante da vida. Esse desgaste. E tudo que eu estou fazendo é que Deus me mandou fazer. Ou não. Ou eu estou lutando guerras que Deus não me mandou, ou eu estou me desgastando por aquilo que Deus não mandou desgastar. Ou eu estou ansiosa por coisas que Deus disse que não ia me dar. Eu preciso entender e discernir para que eu me posicione diante das guerras. Para que eu me posicione diante dos gigantes. Para que eu vá para cima com coragem, com ousadia, com uma fé inabalável. Hoje mesmo eu vou derrubar você. Queridos, é interessante que quando Davi dá uma pedrada no gigante, a mão de Deus estava naquele lugar ao ponto do gigante, ele não cai para trás. Ele cai para frente. Ele cai prostrado com o rosto no chão. E a Bíblia, ela não fala isso aleatoriamente. Não. Ele não cai assim. Ele cai de frente. A pedra bate aqui. O impulso era como? Cair de costa. Mas ele cai de frente. Para mostrar que não era a força de Davi. Mas era a força do rei de Israel. Era a força do Deus Todo-Poderoso. Era a força daquele que tem poder para derrubar gigantes que você não tem. A força daquele que pode mudar situações e circunstâncias que eu e você não pode. É a força daquele que pode fazer um rebuliço no reino espiritual. Inclusive, ele pode deixar pessoas sem dormir, como ele fez com o rei Assuero, para abençoar a vida de Mardoqueu. Ele é o Deus que muda estações, circunstâncias, para que a bênção repouse sobre as nossas vidas. E esse Deus faz com que o gigante caia de frente. Davi corta a cabeça do gigante. E Davi, ele leva a cabeça do gigante profeticamente para ser enterrada em um lugar chamado Caveira, Gólgota. Simbolicamente, Davi já estava dizendo: vai chegar o dia onde a raiz de Davi, vai chegar o dia onde a cabeça do inimigo, do nosso maior gigante, do nosso maior inimigo, vai ser cortada lá no Gólgota, lá na cruz.
Quando ele corta a cabeça daquele gigante, que ele vai enterrar naquele lugar onde Jesus seria crucificado lá no futuro, ele já estava profetizando a respeito do futuro. É aqui que ele vai dizer: está consumado. É aqui que ele vai dizer: acabou, eu venci. É aqui que o sangue dele vai ser derramado. É aqui que o inimigo perde todas as suas batalhas. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa bradar ao teu coração. Que nessa manhã você não seja intimidada por nenhum gigante. Que nessa manhã você possa discernir quais são as lutas que você está inserido. Que nessa manhã você possa entender quais são os gigantes que eu tenho enfrentado. Esses gigantes Deus me mandou enfrentar. Deus está comigo nessa batalha. Porque se Deus estiver com você, não tenha medo, não se intimide, se posicione, vá com muita clareza, com muita ousadia, com muita coragem para dar passos de fé, mesmo que todos ao seu redor não entendam. O irmão de Davi não entendeu o Eliabe, o rei não entendeu, os guerreiros de Israel não entenderam, os filisteus não entenderam o que Davi estava fazendo. Davi era só um menino pequeno e ruivo. Mas o céu inteiro estava entendendo a postura, o posicionamento de Davi. O céu inteiro já tinha visto o que ninguém tinha visto. Todo o preparo de Davi, todo o empenho de Davi, tudo que Davi aprendeu lá de trás das malhadas. Todo o reino espiritual sabia que era o Davi que tinha matado o leão, que tinha matado o urso. Era o Davi que tinha sido treinado enquanto ninguém estava vendo. Não despreze o momento que você está vivendo. Não despreze os treinos que Deus está te dando agora. Você vai precisar dele no futuro. Não despreze os ursos, os leões que você está precisando matar no tempo presente. Porque eles vão ser necessários para o seu futuro. Que você hoje possa abraçar o seu presente e dar o seu melhor aonde você se encontra. Porque todas as vezes que eu dou o meu melhor onde eu me encontro, eu planto sementes para o meu futuro. E de Deus não se zomba. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Se a gente não desanimar, se a gente não ficar no meio do caminho. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: não seja intimidada pelos gigantes, pelos aliados, pelo rei, pelo inimigo. Não seja intimidada pelos problemas da vida, pelos gigantes que têm se levantado. Continue, se posicione, entenda, perceba e se posicione para que você possa, no poder do Senhor dos Exércitos, assim como Davi, ser vitorioso, vitoriosa nas batalhas que têm se levantado na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. E Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, ele vai entregar você nas minhas mãos. Hoje mesmo, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Gigantes vão cair hoje mesmo. Hoje mesmo. Pessoas aqui, que estão aqui hoje, elas vão ver o agir, o romper de Deus na tua direção. Hoje mesmo, você vai correr em direção a um gigante que você estava há muito tempo correndo dele. Você vai se posicionar no campo de batalha,
aonde você estava se escondendo no dormir muito, se escondendo na zona de conforto, se escondendo dizendo, depois eu faço, depois eu vejo. Não. Hoje você vai correr para o campo de batalha. Hoje você vai se posicionar como você não tinha ainda se posicionado. Hoje você vai resolver problemas que Deus está te capacitando para vencer hoje. Hoje você vai fazer ligações que tem tempo, que o Espírito de Deus está te orientando a fazer e você ainda não fez. Você vai se posicionar hoje no reino espiritual, como ainda você não tinha se posicionado, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós recebemos a tua palavra, a tua direção, a tua orientação. E nós oramos, ó Deus, pelo discernimento, para que nós possamos discernir as guerras que o Senhor, Pai, quer que nós venhamos vencer, nos posicionar, os gigantes que nós precisamos enfrentar. Mas que nós também possamos entender aqueles gigantes que não são nossos. Aqueles gigantes que nós estamos enfrentando, mas que o Senhor não disse para enfrentar. Nós precisamos nessa manhã, Pai, entender, discernir, para que nós possamos nos posicionar como Davi se posicionou. Ó Pai, para que nós possamos vencer os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas. E que nós não sejamos intimidados, ó Deus, por ninguém que está ao nosso redor. Mas que nós possamos ouvir apenas a tua voz. Que se calem e se cessem todas as outras vozes. Mas que a voz do teu Espírito Santo possa bradar aos nossos corações. E nós vamos caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.